faz quando chega diante de Deus? Abre o teu coração. Diga: Deus, eu realmente, de ti não tem como esconder nada. Senhor, eu abro o meu coração e te digo: eu falhei, eu errei, tem misericórdia de mim. Irmão, não tente justificar o injustificável. Não tente justificar nada. Diga: Deus, tu me conheces, tu conheces o meu coração. Você pode esconder as coisas de quem você, do pastor da igreja, do seu cônjuge, da tua família, dos seus amigos, esconder coisas, mas de Deus ninguém esconde nada. Então, vamos agir com responsabilidade diante de Deus e dizer: Deus, eu sei que tu me conheces, eu sou conhecido por ti. E ser conhecido por Deus é desfrutar de muitas bênçãos. De muitas bênçãos. Ele sabe as tuas, por exemplo, Ele sabe as tuas necessidades. Ele conhece. Ele conhece antes de você pedir, Ele já conhece, mas Ele quer que você peça, claro. Ele quer que você peça, mas Ele conhece a tua necessidade. Então não fique desesperado. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Não seja incrédulo. Mas será que Deus olha para mim? Será que Deus se lembra de mim, pastor Marcos? Será que Deus pode me ajudar? Irmão, tira o será, creia. Ele te conhece, Ele está contigo, Ele é o teu Senhor, Ele te ama, Ele te ajuda, Ele te ama, Ele te ajuda, meu irmão. Oh, meu Deus. Meu Deus. Tem hora que a gente tem que falar com a gente mesmo, como Davi. Um dia Davi estava tão abalado que ele disse: por que te perturbas, ó minha alma? Espera em Deus. Muitas vezes nós temos que falar com a gente mesmo: calma aí, rapaz. Calma aí, Marcão, calma aí, rapaz. Calma aí, cadê tua confiança em Deus? Nós temos que confiar. E confiar quando tudo vai bem é mole, sim ou não? Moleza, né? Está com a conta recheada no banco, o gerente já chamou lá e disse: ó, você tem um crédito aqui, se quiser comprar um imóvel aqui da cidade, pode escolher o mais caro aí, porque o crédito aqui é grande, hein? E você está tudo bem com você está legal, está... E quando vem as adversidades, hein? E quando vem os problemas? Quando, né, o patrão está de cara feia? Quando acontece um problema lá na empresa? Quando as coisas fogem do teu controle, você está ali? Cadê a tua confiança? Cadê a nossa confiança em Deus? Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe das nossas fragilidades. Mas, irmão, em momento algum Ele nos soltou sozinho nesse mundo, depois do encontro. Depois que nós encontramos com Ele, Ele não nos soltou sozinho. Só vai te aventurar, é por aqui, vai te aventurar. Vai te aventurar. Não, Ele disse: a partir de agora, quando você disse sim para Ele, Ele disse para você assim: a partir de agora, eu estou contigo todos os dias da tua vida. Nós vamos nos tornar conhecidos. Nós vamos nos tornar conhecidos um do outro, pela intimidade que vamos criar um com o outro. Quando você dobra o seu joelho, você diz: Paizinho, eu estou aqui. Pai, com todos as minhas falhas, com todos os meus pecados, Senhor, eu falei coisa que não devia, eu pensei coisa que não devia, eu olhei para lugares que não devia, Senhor, eu fiz coisas que a tua palavra reprova, mas, Senhor, eu estou aqui abrindo meu coração, me perdoa, me ajuda. Não, irmão, Deus, Ele te conhece, amém? Ele te conhece. Dá um glória a Jesus por isso. Privilégios que só as ovelhas de Jesus têm, de ser conhecida por Ele na intimidade. Aleluia. Você pode dizer para o teu irmão que está do teu lado assim: meu irmão, faz assim, ó, eu e Jesus somos assim, ó. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém, querido. Amém. Então Jesus, Ele nos conhece e nós desfrutamos deste privilégio de ser conhecido por Ele. Agora, olha só o verso 27 ainda, a continuidade do verso 27. Olha só o que ele diz:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, primeiro privilégio, eu as conheço, segundo, e o terceiro, elas me seguem. Está seguindo Jesus, irmão? Pastor, eu sou seguidor do fulano, daquele cantor, mas é seguidor de Jesus? Amém? Amém, aí é válido. Agora, se você deixar Jesus para seguir outras pessoas, as outras pessoas não vão te salvar. Amém? Quem me segue, disse Jesus, não andará em trevas. Daí, quem me segue terá luz, disse Jesus. Você anda na luz? Você está com Jesus? Você segue Jesus firme em todos os propósitos, naquilo que a Bíblia apresenta para você como verdade, sim ou não? Eu creio na palavra de Deus, eu sigo o que a Bíblia diz, palavra de Deus. Por isso que ele vai dizer, examine as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e ela que de mim testifica. Nós seguimos Jesus à luz da sua palavra, como a Bíblia manda nós seguirmos. Não é como eu acho, pastor, mas eu acho que é assim, irmão. Não existe acho, não existe axiologia para nós, não existe, pastor, mas eu penso que de repente poderia ser dessa maneira, porque é mais fácil. Irmão, não, nós não podemos negociar os princípios, quebrar os princípios, nós não podemos fazer do nosso jeito. Olha para mim aqui, nunca foi do nosso jeito. Toda vez que o homem quis fazer do seu jeito, deu errado. Me prova isso, pastor Marco, me prova isso. Vou falar então do pai da fé, Abraão. Deus prometeu um filho para ele, e Deus dá um tempo para provar a fé. Deus demora? Não é que Deus demora, Deus não tarda e nem falha, Ele vem na hora certa. Mas demorou um pouquinho, e por ele tardar um pouquinho, o que a Sara, a mulher de Abraão, disse? Como é o costume da região aqui, deita-te com a minha escrava, a minha empregada, com a minha serva, deita com ela e vamos gerar dela, a partir dela, porque eu já sou velha, você também é velho, vamos gerar. Então, ou seja, eles quiseram dar uma mãozinha para Deus, e olha o que deu. Até hoje, há essa contenda lá no Oriente Médio, por causa dessa burrada que eles fizeram, de querer fazer as coisas do seu jeito. Diga para o seu irmão, só para ele gravar no coração dele, diga assim, nunca foi do seu jeito. Você não veio para Jesus? Pois é, você veio para viver uma nova proposta. Se você veio para Jesus, entregou a tua vida para Jesus, meu irmão, é para viver uma nova vida, sim ou não? Se fosse para fazer do meu jeito, da maneira que eu quisesse, eu ficaria lá então, porque quando eu venho para Jesus, eu tenho que estar ciente disso. Eu tenho que renunciar o pecado, as coisas escusas desse mundo, os pecados desse mundo, eu tenho que me submeter ao senhorio de Cristo. Eu não posso ser um cristão autônomo, andar por minha conta própria, não, eu tenho que me submeter debaixo do jugo de Jesus. E Jesus disse, o meu jugo é suave. Você carregava um fardo, irmão, nós carregávamos um fardo, meu irmão, nós estávamos sobrecarregados com esse fardo. A religião nos impunha muitas coisas, ela abaixo, e a gente estava assim, desse jeito assim, igual aquela mulher que andou 18 anos curvada, que a Bíblia fala sobre ela, andava assim, nós andávamos assim, o fardo era tão pesado. Quando a gente mentia, bebia, se prostituía, tudo que era coisa de ruim, a gente fazia, atrapalhado na vida, claro, era religioso, adorava outros deuses, fazia tantas coisas. Quando a gente vem para Jesus, nós temos que estar disposto a abrir mão de tudo e nos submeter agora à sua vontade. Seguir Jesus é estar disposto a fazer como Ele quer. Amém? Que isso seja impregnado na tua alma, agora no teu coração, por favor, que isso grave no seu coração. Você tem que submeter, seguir. Elas me seguem, é outro privilégio de seguir Jesus. Irmão, quem anda com Jesus está seguro, sim ou não? Mesmo que sofram, como ele disse para os discípulos em Mateus capítulo 10, quando ele foi enviar 70 homens para uma missão.
Ele disse para eles assim, ó: vocês vão, expulsem os demônios. Primeira coisa que ele disse: expulsem os demônios, porque ele sabe que os demônios se opõem no caminho de todo jeito. Por trás de toda adversidade, por trás de todo problema, enfermidade, às vezes tem um demônio por ali. Ele disse: então eu vos dou poder para expulsar os demônios. Já de cara, de chegada, já expulsem os demônios, para sair do caminho de vocês. E aí cure os enfermos, liberte os cativos e tal e tal. E um dia, aí depois, mais embaixo ele fala assim, ó: não temam. Falou que eles, eis que vos envio. Ele falou: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, a missão era árdua, era difícil. E aí ele disse: não temam os que matam o corpo e nada mais podem fazer. Então quem anda com Jesus, mesmo que eles matem o corpo, como os mártires sofrem a morte, morrem pelo Evangelho, mas quando tombam aqui, eles dão entrada na Nova Jerusalém, na cidade de Deus. Então quem segue Jesus está seguro, está seguro. Agora quem não segue Jesus, segue para o rumo ao precipício. Que Deus nos ajude. Quem segue Jesus, diga amém. Eu vou sempre seguir Jesus. Venha o que vier, eu estou determinado na minha vida. Se nós caminharmos juntos muito tempo mais aqui, você vai ver que eu vou até o fim com Jesus. Como muitos dos nossos irmãos aqui, muitos irmãos aqui, que partiram com o Senhor, que a gente conhece. Pessoas, o meu paizinho querido, que sempre sentava ali. Ainda agora nós estávamos recordando dele no início do culto, que ele sempre sentava ali, aquele jeito calmo, tranquilo dele, homem muito equilibrado. Lá no início, lá atrás, houve uma resistência da parte dele, por aceitar, por entender as coisas divinas e celestiais, o plano da salvação. Mas a partir do momento que eu pude me aproximar dele, eu fui pregando, como diz o paraense, eu fui comendo pela beirada, né? Como diz, né? Comendo pela beirada, fui levando, fui devagarzinho chegando, cercando ele, fui falando de Jesus para ele, do amor de Deus. Ele disse um dia num culto aqui, os irmãos, vocês estão lembrados? Estavam pregando aqui, ele levantou a mão e veio aqui na frente dizendo: eu aceito Jesus como meu Salvador. E depois eu tive o privilégio de batizá-lo nas águas. Então, muitos dos irmãos, muitos que já partiram daqui com Jesus. Então eles seguem, mesmo depois dessa vida, eles seguem Jesus. Isso que é lindo. Meu Deus, seguir Jesus aqui, enquanto nós estamos nesse tabernáculo, como disse Pedro, e depois da nossa partida, que esse corpo tombar, nós continuamos seguindo Jesus. Vale a pena, meu irmão, vale a pena, querido, vale a pena. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Elas me seguem. Olha o verso 28. Olha o verso 28. O quarto privilégio que as ovelhas de Jesus têm. Olha só, elas recebem vida eterna. Elas recebem vida eterna por ser ovelhas de Jesus. Olha só o verso 28. Dou-lhes a vida eterna. Dou-lhes a vida eterna. Já pensou? Somente, eu falei, privilégios das ovelhas de Jesus. Somente quem está com Jesus. Por quê? Somente quem está de fato com Jesus tem a vida eterna. Pastor, não existe outro meio, pastor, meu querido? Não, se houvesse outro meio, eu seria o primeiro a falar para você. Você pode ser salvo pelo João também, tá? João, o apóstolo, teve na ilha de Patmos, também é um meio para a salvação. Ele também estava incluído quando Jesus disse: eu sou a porta. Mas não, Jesus disse: eu sou, somente eu sou o caminho, somente Jesus. Então não existe outro meio, somente Jesus, para nos dar a vida eterna. Fecha os teus olhos e fala para a tua alma, diga assim, somente Jesus me dar a vida eterna. Que você sabia que depois dessa tem outra vida? Nós estamos lutando para chegar lá. Pois essa vida continua. Muitos irmãos que eu ministrei na vida deles, com certeza, se há lembranças de coisas daqui, se Deus permite que há lembranças, porque talvez Ele não permita, porque senão não seria céu, né? As pessoas lá no céu, lembradas dos que estão aqui sofrendo, dos que estão aqui indo para o inferno, imagina, elas ficariam no desespero lá. Então, talvez tem coisas que Deus permite que elas se lembrem, tem coisas que Deus não permite que elas se lembrem. Mas se Deus permitir que elas se lembrem,
do que a gente ministrou para elas, eu falei isso aqui, ó, somente Jesus dá a vida eterna. E hoje elas estão lá dizendo assim, ó, poxa, é verdade, o pastor Marco me falava e era verdade, somente Jesus. Meu Deus, como isso era verdade. Que maravilha, que verdade, que coisa linda, que coisa linda. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Meu Jesus, que coisa linda. Para nós fecharmos aqui esse pensamento, olha só. Outra coisa, verso 28, a parte B e o verso 29. Diz assim, ó, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará. Então, as ovelhas de Jesus têm esse privilégio de receber segurança eterna. Pode ficar firme, fica firme, você está seguro. Você está em Deus, em Jesus, você está seguro. Esse que vos fala está afirmando veementemente com todas as letras. Se você permanecer até o fim, você será salvo. Você é salvo, se você permanecer até o fim. Pastor, se eu vier a desistir, aí você perde. Desistiu, saiu do caminho, perde. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você sair do caminho que é Jesus, se perde. Agora, se eu continuar no caminho, mesmo que haja obstáculos, porque o apóstolo Paulo vai dizer, aqueles que querem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Isso foi verdade na vida de todos os apóstolos. Jesus vai dizer no Sermão do Monte, dizendo, assim como foram perseguidos os profetas que foram antes de vós, ou seja, todos que se prezam como seguidores de Jesus, que se decidem por Ele, são perseguidos nessa terra. Mas Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, a segurança, a ovelha de Jesus tem esse privilégio de segurança em Jesus. Você não vai se perder não, irmão. Amém? Fica firme. Você não vai se perder. Você não é pastor, mas estão falando aí que de repente é o fim do mundo, vai vir catástrofes. Irmão, a igreja será guardada dos dias da ira de Deus. Deus não tem propósito com a gente na ira, porque Ele já nos purificou. Seria então em vão o que Jesus fez na cruz. Se tem que passar por ira para purificar. Se a igreja tem que passar por ira para poder entrar pelo caminho. Não, nós já recebemos tribulação em vida aqui, ó. Nós já estamos vivendo as tribulações desse mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então as tribulações, os embates, as tribulações, as guerras, nós já estamos vivendo com Cristo aqui ao nosso lado. Agora, o juízo que virá sobre essa terra, Ele vai livrar a sua igreja. Estou falando isso aqui, sabe por quê? Uma pessoa me disse tempos atrás, pastor Marco, eu tenho muito medo do que fala o Apocalipse. E aí eu peguei e disse, você não precisa, escuta o que eu estou falando, olha para mim aqui, eu disse, você não precisa ter medo. Aí a pessoa recebeu aquele tranco, disse, por que, pastor? Por que tu acha que você... Porque você está em Jesus. Quem tem Jesus está garantido, está salvo, está com Ele. Não vai viver o desprezo que esse mundo vai viver. Olha só, irmão, na grande tribulação, diz o Apocalipse, quando a igreja sair da terra, o sol que a gente gosta tanto, aqueles dias de sol lindo, ensolarado, quando levanta de manhã, a mulher já abre a casa, a sabiá aqui atrás cantando, os pássaros cantando, né? Coisa linda. Quando é final de semana, já puxa lá uma cuia de chimarrão, vai dar uma mateada com Cristo, né? Pega uma gaita, vai lá para trás, dá uma gaiteada para Jesus lá atrás. É felicidade e alegria para o sol. A gente celebra o sol. Mas na grande tribulação, a Bíblia diz, pode ler na Bíblia, Apocalipse capítulo 9 e 10 por ali, vai dizer que o sol vai se esconder da terra, irmão. Não vai haver mais. Pedro vai dizer que as potências do céu serão abaladas. Ou seja, o mundo vai viver terríveis acontecimentos como nunca houve. Esse tornado que houve ali em Rio Bonito do Iguaçu,
esse tornado ali, irmão, isso são pequenas amostras do que vai acontecer quando a igreja sair daqui. Mas pastor Marco, ainda há um equilíbrio. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja é que equilibra ainda. A igreja, Jesus não guarda, poupa o mundo de grandes coisas, porque a igreja está aqui ainda, a igreja está aqui. Agora, uma vez que a igreja for tirada dessa terra, essa terra vai convulsionar, meu irmão, vai viver grandes cataclismos, grandes acontecimentos, como nunca houve na história da humanidade. Isso Jesus fala no sermão profético, escatológico de Mateus 24, Jesus disse: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Isso é para esses dias também. Aconteceu no ano 70 para os judeus, mas vai acontecer no mundo que vivemos. Que hoje se fala muito do fim do mundo. Você vê a internet, meu Deus, é um bombardeio. Eles já falaram um monte de besterol, um monte de data. Há pouco tempo atrás, uma pessoa me ligou, desesperada, não vou falar o nome da pessoa, me ligou: pastor Marco, estão falando que vai acontecer aí um fenômeno na lua, e tem que ficar todo mundo dentro de casa. Esse irmão se lembra disso? Tem que ficar todo mundo dentro de casa, porque vai acontecer uma mortandade muito grande no mundo. As pessoas, vai passar o anjo da morte. Eu disse: não acredita nesses besterol, minha irmã, por bondade. Não fique, você está segura em Jesus. Você tem Jesus. E quem tem Jesus não teme essas adversidades. Irmão, se morrer, estaremos com Ele. Se viver, estaremos com Ele. Pronto, acabou. Amém? Paulo disse: o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Ou seja, eu estou com Ele de qualquer forma. Eu estou com Ele na vida, na morte. Eu estou com Ele. É garantido a salvação. Jamais, olha só, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é coisa linda demais. Pode o diabo rugir, irmão. Pode a sogra falar mal, perdão, pode fazer o que pode, meu Deus, pode se levantar quem for, Bin Laden, Lula lá, pode, irmão, Jesus está com a gente, amém, queridos? Jesus está conosco. Claro que tem hora, eu concordo com você, tem hora que parece que o barco vai naufragar mesmo, né? Tem hora que parece que o negócio vai pegar valendo, mas irmão, saiba de uma coisa: se Jesus está no barco, e eu vou dizer uma coisa para você aqui: a presença de Jesus no barco não significa ausência de tribulação também, mas nos dá certeza que o barco não vai afundar. Amém? Não significa que por Jesus estar no meu barco eu não vou ter tribulação. Não, vai soprar o vento, o mar vai ficar revolto, mas eu não vou afundar, porque Ele está comigo, eu tenho segurança nele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu acho tão lindo isso na carta, se me falha a memória, a carta de Pedro, quando ele relata no capítulo 1 de Pedro que toda a divindade está envolvida na nossa salvação e na manutenção das coisas. Toda a divindade. O que é isso, pastor Marco? Pai, Filho e Espírito Santo, os três. Os anjos, porque a Bíblia diz que os anjos trabalham em favor. O escritor aos Hebreus vai dizer que os anjos trabalham, são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, todo o céu, a triunidade desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, todos trabalham por nós, para nossa salvação. Isso não te alegra? Meu Jesus, se isso não te alegrar, meu irmão, eu não sei mais, porque todo o céu trabalha para que a gente seja salvo. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao arrependimento. A Bíblia diz, Jesus falou em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31 para 35 por ali, diz assim, ó, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas por que o homem se perde e vai para lá? Por sua conta, por sua livre vontade, por seu livre arbítrio, sua livre escolha. Mas a vontade de Deus é que nenhum se perca, meu irmão. Irmão, Jesus morreu assim, ó, de braços abertos, para receber todos. Ele disse: venham a mim todos os que estão cansados.
na festa dos tabernáculos, ele se pôs em pé, aquela multidão diante dele, e disse assim, ó: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele deu muitas oportunidades para os judeus, mas quando eles rejeitaram ele, ele disse: então, eu tenho outras ovelhas, que são os gentios, que eu vou trazê-las para cá. Vai haver um só pastor. Ah, meu Deus. E aí o escritor diz assim, ó, e ele dizia isso do Espírito que havia de derramar sobre os seus discípulos, quando ele disse: venha a mim e beba. Mas eles rejeitaram ele, deliberadamente rejeitaram o Salvador. E eu vou dizer uma coisa aqui para ti, aqui, ó, todas as letras. O homem não vai ao, escuta só, o homem não vai ao inferno porque é pecador. Está sendo gravado. O homem não vai ao inferno porque ele é pecador. Por que ele vai ao inferno então? Porque ele rejeita o Salvador. Porque a gente mesmo em Jesus, a gente não continua pecando? Mesmo estando agora em Jesus, eu cometo os pecados, eu preciso me perdoando, eu preciso estar pedindo perdão para Ele, eu preciso estar orando, pedindo misericórdia para Ele, porque eu continuo pecador, mas pecador regenerado. Então o homem não vai ao inferno porque é pecador, ele vai ao inferno porque ele rejeita o Salvador. Jesus veio para nos livrar da condenação, mas o homem não quer. Jamais perecerão aqueles que o Pai dá para Jesus, porque todos nós fomos dados como presente, como noiva. Estão lembrados de Abraão, que disse para o seu servo Eliezer, o Damasceno, disse: olha, eu não quero que o meu filho case com meninas daqui, com moças daqui, porque todas elas são pagãs, adoram a outros deuses, seus ídolos, dos mais diversos. Vai lá nos meus parentes e busca para mim uma moça de lá, para o meu filho. Eu quero que traga uma moça de lá, uma moça direita, uma moça honesta para casar-se com meu filho. A mesma forma, um dia lá no mundo espiritual, Deus falou para o Espírito Santo, o Deus Pai falou para o Deus Espírito Santo, disse: vai e busca uma noiva, uma mulher, uma esposa para o meu filho. E ele veio, Jesus veio, morreu na cruz. Agora ele otorgou o Espírito Santo para estar com a gente. E por que o Espírito Santo veio e ficou? Não voltou como Jesus. Já faz 2000 anos que o Espírito Santo está na igreja. Por que ele não voltou? Ele não voltará sem que a igreja volte também. Eliezer foi buscar, mas ele só voltaria, foi o juramento que ele fez para Abraão: eu só vou voltar se a moça voltar comigo, porque o rapaz precisa casar, estava desesperado para casar. Eu só vou voltar se a moça voltar comigo. E de fato, Eliezer fez toda uma proposta lá, levou presentes para a moça, todos da família foram beneficiados. Houve uma resistência para ele ficar mais dias. Ele disse: não, eu tenho pressa, eu preciso. O Espírito Santo está assim hoje: eu tenho pressa. Deus tem pressa de preparar-nos. O Espírito Santo, que é o Damasceno Eliezer, está nos preparando para nos encontrar com o Isaac, que é Jesus Cristo. Quem pode ficar feliz por isso? Dá um glória a Jesus. Oh, aleluia. Então o Pai, que é Deus, na figura de Abraão aqui, deu a você, Rebeca, a Eliezer. E o Espírito Santo está preparando essa Rebeca, adornando ela para o encontro com Isaac. Foi tão lindo. O Damasceno Eliezer levou pulseiras, uma roupa, roupas das mais finas, as mais lindas roupas que haviam, e botou sobre a moça, perequetou a moça toda. Bota aqui um negócio no cabelo para cá, puxa para lá e tal. Se tivesse plástica, faz uma plástica aí. Não precisa disso. A moça era linda, tinha nada que precisasse retocar, fazer a lata, nada, estava linda. E foi levada então a moça. E quando Isaac estava lá no campo assim, esperando, né? Quando ele olhou assim, lá vinha aquela comitiva, camelos. Quando ele olhou assim, a moça estava com aquele, que é um costume deles lá, tampando só com a vista de fora, só com o olho de fora. E quando ela desembarcou do camelo e foi ao encontro dele, só pelo jeito da moça assim, que ele nem olhou o rosto dela assim claramente, não pôde olhar o rosto, estava tapado. Só pelo andar dela, pelo jeito dela desembarcar do camelo, pelo jeito que ela se conduzia, ele já se apaixonou. E diz a Bíblia que ele levou ela para a tenda. Amém? Jesus vai nos arrebatar e nos levar para a tenda, que é a bodas do Cordeiro. Quem pode ficar em pé e dar um glória para Jesus?
Só termina aí junto com o teu irmão aí que está do teu lado, aí diga assim, ó, só termina dizendo para ele assim, ó: meu irmão, em Jesus nós estamos seguros. Faz com a mão assim, ó: nós estamos seguros em Jesus. É isso aí, meu irmão. Fica firme, meu querido. Tem hora que dá vontade de... Tem hora que a gente se desespera e... Meu Deus, pastor Marco, desespero, irmão. Mantém-se equilibrado espiritualmente. Ore muito. A oração vai te confortar, a oração vai te direcionar. Confie em Deus. Confie, você está seguro. Você desfruta de privilégios gloriosos. Ouça a voz de Deus. Você caminha com Ele, está com Ele. São muitas bênçãos que nós desfrutamos por ser ovelhas do seu pasto. Coloque a mão no seu coração. Deus sempre foi do nosso coração a alegria de servi-lo. Sempre foi o prazer, desde que entregamos a nossa vida para Ti, sempre foi prazeroso para a gente estar na Tua casa, estar aonde está sendo comunicada a palavra de Deus, cantado hinos de louvores. Oh meu Deus, nos ajuntamentos, seja onde for, sempre foi uma alegria estar comunicando a palavra, estar desfrutando das bênçãos do Senhor, estar contigo, estar com os irmãos. É bom, Senhor, tudo que está acontecendo com a gente. Oh meu Deus, é muito bom, e nós te louvamos pelo fato de termos conhecido ao Senhor e sermos tão íntimos e desfrutarmos das grandes bênçãos que o Senhor tem somente para os seus. Oh meu Deus, bendito seja o teu nome. Eu te agradeço por todos que estão aqui, por cada irmão, cada criança, cada jovem. Eu te agradeço pelas famílias aqui representadas. Eu te agradeço pela liderança desta igreja. Eu te agradeço pelo grupo de louvor, os irmãos que cantam, que tocam. Deus, nós te louvamos por todos que trabalham, Senhor, na tua obra. Tudo que acontece é dádiva de Deus, é bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso que nós caminhamos motivados, meu Senhor. Por isso que nós caminhamos motivados, felizes, entusiasmados, cheios de alegria, de motivação, contentamento na alma, alegria no espírito, porque te conhecemos. E eu confesso que a melhor coisa que me aconteceu, Senhor, na minha vida, foi te conhecer, é caminhar contigo, meu Deus. Eu quero pedir agora encarecidamente pelos meus irmãos, que o Senhor os ajude nas dificuldades que têm se apresentado na vida deles. Alguns com dificuldades econômicas, outros com dificuldades na família, do casamento, pessoas que sofrem com doenças. Ó Deus, atende a necessidade, eu te peço, dos meus irmãos. Ajuda-os. Nós nos reunimos aqui para pedir o teu socorro, porque sabemos que o nosso socorro vem de ti. O meu socorro, diz o salmista, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Caminhamos contigo, somos ovelhas tuas. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Oh, bendito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a gente sentou-se numa mesa hoje e eu tô farta. Palavra cristocêntrica, como diz o nosso pastor. Cristo vivo, que desce do céu como pão e traz vida para nós. Então eu não posso sair daqui hoje sem perguntar se tem alguém aqui que deixou de seguir a Jesus. Quem sabe você deixou
Jesus foi para frente e tu ficou no meio da caminhada. Ou quem sabe você nunca, ainda na sua vida, resolveu parar e experimentar, seguir a Jesus. Nós temos alguém aqui nessa condição? Se temos alguém, dê um sinal com a sua mão, ou venha aqui na frente, a gente quer orar pela tua vida. E saiba, eu não estou te oferecendo uma religião. Você ouviu falar de religião hoje aqui? Eu estou te oferecendo Jesus. E deixa eu te dizer que caminhar sem Ele é muito triste, é muito pesado, é um fardo. É um fardo. Amém. Tem mais alguém para Jesus hoje? Não deixe para amanhã. Não vale a pena caminhar essa vida sem Cristo. É muito perigoso. É muito perigoso. As ciladas do mundo são perigosas. Vale a pena ser ovelha de Jesus. Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Os nossos pastores vão estar orando por essas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, recebe teus filhos. Eles confessam sim, Senhor, que são pecadores, que precisam de um Salvador. E diante de cada um de nós essa noite, eles confessam o nome de Jesus como Salvador. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Perdoa seus pecados. Traz libertação. Traz cura. Traz salvação. Traz vitória. Liberta no poder que há no nome de Jesus. Caia por terra todos os inimigos de Deus nessa vida. Que essas vidas saiam daqui, Senhor, crendo que o Senhor é Deus, que há poder no nome de Jesus, que para o Senhor não há impossíveis em todas as coisas. Essa igreja concorda, essa igreja crê, essa igreja sabe que há poder no nome de Jesus. Haja libertação no nome de Jesus. Caia por terra os inimigos de Deus essa noite. Haja poder para curar, para libertar, para transformar vidas. No nome de Jesus. Aleluia! Aplauda Jesus! Aplauda Jesus, igreja! Glória a Deus! Deixa as 99 sobre me encontrar. Pastora Aline vai estar trazendo uma palavra, irmãos. Igreja cheia, a presença de Deus se fez presente. Esse é o poder de Deus quando você declara ser filho dele. O Senhor entra e faz morada. Amém? Palavra abençoada, leve isso no seu coração. Irmãos, eu tenho 2 recadinhos bem rápido. Primeiro, nosso ministério Impulsionadas, o nosso encerramento agora. Uhul! No dia 1º de dezembro, você que é mulher, venha. Quero te fazer esse convite. A pastora Cris vai estar conosco. Mulher abençoada, um testemunho edificante para a sua vida. E nós vamos ter uma surpresa. Não vou falar. Vocês são muito curiosas. Então nós vamos fazer o seguinte. Vem no dia. Aí você vai saber. Irmãs, confesso que vai ser algo especial. Nós dessa vez vamos superar os meninos. E não é uma competição, né, pastor? Tá tudo certo, porque a gente vai morar nos céus juntos. Não sei se como marido e mulher, mas eu quero lhe encontrar lá, marido. Só que aqui vocês estão perdendo. Só para lembrar. Então você que é marido, né, pai, né, que tem sua filha, sobrinha, vizinha, convide para estar presente. Vai ser o nosso encerramento. E para 2026 também nós vamos ter uma surpresa, que eu não vou falar hoje,
Vamos ter um culto diferente em 2026 para as mulheres. Cremos que vai ser num domingo. Já vou adiantar, mas vai ser algo sobrenatural. E o Senhor tem se feito presente de sobremaneira nossos encontros. Então você que é mulher, você que é homem, deixe sua esposa vir, incentive ela, fique com as crias em casa, porque isso é importante, que as mulheres venham de cabeça, né, com a cabeça tranquila. Amém, irmãos? Primeiro recado. Segundo, irmãos, esse final de semana foi um final de semana bem intenso para mim, o pastor Ricardo, meu marido amado. E o que eu quero dizer para vocês? Eu recebi um convite. Irmão, sentem só um pouquinho, 5 minutinhos. Ainda falta 6 para acabar o culto. Só para vocês prestarem atenção em mim. Eu não gosto muito de falar. Vamos lá. Eu recebi um convite, irmãos, de uma pessoa muito especial. A escritora Líria Cunha. Levanta a mão, Líria. Acho que ela está aqui. Estou boa de vista. Oh, glória. Tomara que eu não precise de óculos. Já estava marcando oftalmo. Líria está ali. Líria é carioca da Gema, Rio de Janeiro. E conheci a Líria através de uma irmã que vem de vez em quando na nossa igreja. Me apresentou a sua irmã de sangue mesmo, a Líria, que é escritora. E a Líria tem um projeto chamado Entre Elas. E é um projeto diferente, irmãs. A gente aqui lida com muitas mulheres, casais, né? A gente está acostumado. Mas eu confesso para vocês que eu fui bem pega de surpresa. E a gente convidou algumas mulheres de outros lugares. Eu coloquei no grupo das irmãs, da Impulsionadas. E hoje à tarde nós tivemos o nosso encontro. Algumas mulheres foram até a praça central da cidade. Fizemos uma roda entre amigas. A Líria coordenou. Ao final eu dei uma palavra. E a gente teve muito testemunho, irmãos. Como é importante a gente ouvir das coisas que o Senhor faz. Mas ouvir de quem não convive com a gente, né? Porque a gente é pastoreio e ministério, então a gente conhece os milagres aqui, a gente conhece. E aí é tão engraçado porque o Senhor sempre nos surpreende. E foi uma tarde muito agradável. Eu estava com a Núbia, com a irmã Núbia e com a irmã Sheila. O restante tirou, creio que o domingo para descansar, e a gente super entende. Mas eu sei que quem estava lá foi tremendo, irmãos. Eu nunca tinha sentido, eu já tive várias experiências com o Senhor fala comigo através de sonho, através de visão, mas eu nunca senti o céu se abrir. E de repente, no nosso momento de oração, os meus ouvidos abriram. E eu senti que o sol parou. Irmãos, foi uma coisa tão linda o que o Senhor fez. E eu tenho certeza que nenhuma mulher saiu daquele lugar, viu, Líria? Da mesma forma. Porque o ambiente muda quando o Senhor vem, mas nós somos os agentes transformadores. E o Senhor tem feito através dessa mulher, através de mais mulheres que têm vindo até esse ministério. E eu tive a oportunidade de estar falando junto com elas do amor de Cristo. E quão grandiosa foi a minha tarde, porque certamente eu estaria descansando ou limpando, né? Para vir no culto. E foi uma palavra tremenda. O Senhor se fez presente. Irmãos, se fosse à noite... Eu sou da época, não sou muito velha, né? Eu sou super nova, vocês sabem. Mas eu sou daquela época que a gente ia para o monte e a gente via os vagalumes e as coisinhas brilharem como vagalumes. E eu vinha com as coisinhas dentro. Eu tive essa experiência, eu vim com esse papelzinho quando eu era bem nova, não faz muito tempo, com ele na Bíblia. E eu tenho certeza que se fosse à noite, Líria, tinha acendido tudo. Porque a presença de Deus foi grandiosa. E eu quero convidar vocês a estarem seguindo a Líria Cunha. Ela trouxe o livro dela, irmãos. Eu já preguei algumas coisas na Bíblia, mas eu nunca preguei sobre a Samaritana. Eu prego para muitas pessoas, né? Mas essa palavra, ela mexe muito comigo. E aí eu pedi o sinal do Senhor. O Senhor sempre me dá um sinal. E ao final ela fala assim, Ele pode fazer tudo novo de novo. E para quem me conhece, sabe que essa frase, eu carrego ela comigo. Porque a gente que lida com vidas transformadas, a gente fala muito isso para a pessoa. Nosso Deus é um Deus de recomeços. E aí quando eu peguei esse livro vai estar ali ao final, no valor simbólico de R$35. A gente não faz isso aqui na igreja, a gente só indica mesmo quem a gente conhece, né? Quem a gente já leu o livro. Mas eu tive um spoiler dela, um resumo do que está aqui. E eu achei o conteúdo precioso. Eu sentei ali, dei uma folhada. Irmãos, se você puder abençoar o ministério dela, ela é escritora, ela fez esse livro, A Samaritana e Eu. E essa é uma palavra que está
rodeando o meu coração. E em breve eu vou trazer uma palavra para a igreja também sobre essa passagem bíblica. Aqui ela fala sobre o testemunho dela, faz alguns comparativos. E é importante, irmãs e irmãos, você valorizar o trabalho do Senhor, porque ela é uma agente transformadora e ela vive da obra. Então, se você puder ajudar, a Líria vai estar ali ao final com o livro dela. É R$35 apenas. Você pode presentear alguém ou fique para você, porque você vai ser cheio da presença do Senhor ao ler esse livro. Amém, irmãos? Quero agradecer. Obrigada, Líria, pelo convite. Eu fui representando a igreja Verdade em Cristo. Pena que não foi muitas mulheres, porque eu queria ali naquele momento que todas sentissem o que eu senti. E eu vou pegar a tua ideia. Se tu me permite. Eu quero fazer um evento com as mulheres ali na praça. E aí os homens podem ir, chupar um picolé. Amém, Sheila? Sheila vai me ajudar, a Núbia também. E aí as crianças podem ficar no parquinho, porque eu sei que ali naquele lugar o Senhor vai se fazer presente mais uma vez. Foi um momento muito agradável. A gente estendeu uma toalha e sentamos ali e oramos e sentimos muito a presença do Senhor. Obrigada pelo convite. Eu quero que o Senhor planeje mais encontros desses, porque eu sei que isso foi gerado no coração do Senhor. Esse elo não foi à toa. Amém? Então, irmãos, ao final vai ter o livro da Líria. Obrigada pela atenção. Obrigada, irmã Raquel. Deus te abençoe. Glória a Deus, o Senhor dá estratégias para nós, né, irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé. Entregar essa semana que está começando na mão do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto de louvor a Ti, pela palavra, pelos nossos irmãos. Senhor, despede Teu povo na paz, na segurança. Nos dê uma semana. Fala conosco essa semana, Pai, com cada um que está aqui. Fala o coração do Teu povo e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, meus irmãos. Amém.